Olá, meus queridos alunos da equipe Facesa. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Que bom voltarmos aqui, né, a estudar uma nova disciplina que se chama Ensino, Estruturas, Fundamentos, Legislação e Direito Educacional. Eita, que essa disciplina tem pano para manga, né, gente? É uma disciplina muito gostosa, estava aqui fazendo, pensando em vocês, tentando assim o máximo consolidar as informações para que vocês tenham nessa disciplina tudo que é pertinente ao tema da disciplina, né? Que é um tema muito abrangente, dava aí muitas aulas para esse tema, mas vamos que vamos. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, estudando, mantendo a vida da forma como a gente consegue. Não tá fácil, né? Tá muito puxado mesmo, mas é um momento que a gente está passando e é um dia após o outro, né? Tenho certeza que tudo isso vai passar e quando passar a gente vai estar com uma experiência aí enorme, tirando de letra, né? Muito obrigada a todos vocês pelos elogios, pelos inscritos no grupo. Isso me deixou muito feliz, me deixou muito lisonjeada. Eu que agradeço o carinho de vocês e os feedbacks positivos. Nem à toa que eu tô aqui de volta, né? Por causa de vocês. Eu agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade. E por mais que eu não esteja vendo vocês, o rostinho de cada um, mas eu sinto a vibração, a energia aí, ó, positiva. Então, vamos lá? A nossa primeira aula, né? Eu vou dividir, como sempre, em dois momentos. Nessa primeira aula, a gente vai estudar um pouco do que diz respeito à origem da educação no nosso país e as principais bases legais que regem a educação, tá? E vamos conflituar um pouco da história, né? A história do ensino, a história da educação, um pouco da história da estrutura, comparando com a atualidade, trazendo esse comparativo do passado para que a gente possa entender um pouco mais nosso presente, né? Quando eu sempre falo assim, pensar no passado, pensar na história, não que a gente viva lá no passado, mas a gente precisa se remeter ao passado para que a gente possa entender o nosso contexto atual. E a educação, ela não aconteceu assim dessa forma, pum, acabou, já é assim. Não, a gente passou por muitos percalços, nós vivemos muitos fatos sociais que nos trouxeram muitas transformações, né? A gente sabe que a educação ela é dividida em educação infantil, educação fundamental, que a gente chama de 1 e 2, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de ensino. A gente tem a educação indígena, educação para o campo, a educação quilombola, né? Tudo isso formalizado legalmente na nossa LDB, na nossa Lei de Diretrizes e Bases Nacionais. Só que dentro do que diz respeito à nossa formação, à formação de vocês, a gente vai pegar aqui a educação no que diz respeito ao infantil, fundamental, médio, superior, jovens e adultos, né? Só que a gente vai deixar para falar sobre essas estruturas, sobre esses direitos educacionais na nossa próxima aula. Na aula de hoje, né, a gente vai falar do que tange, de fato, legalmente, na atualidade, no aqui, no agora, as leis que regem a nossa educação, né? A gente sabe que passamos por muitos fatos sociais, aconteceram muitas situações de movimentos sociais que nos trouxeram algumas modificações e é importante a gente saber quais são elas, né? Em que contexto elas se encontram para a gente nortear a nossa atividade docente. Sempre eu falo assim, né? Não pelo que eu acho, mas sim pelo que diz a lei, pelo que diz os teóricos, atrelado à minha realidade e à minha consciência crítica e reflexiva de ser professora, né? De ser educadora. Então vamos lá. A primeira base legal que nos sustenta a nível de direitos educacionais para o ensino, para a educação e para a legislação do nosso país é a Constituição Federal de 1998, né?
a gente não pode esquecer do artigo 205 e 206 dessa legislação, dessa Constituição. Inclusive está no material enviado para vocês aí de combo para estudo. A gente não pode deixar de desconsiderar a nossa lei máxima, que é uma Constituição recente de 1988, uma Constituição que ainda não chegou nem aos 50 anos de idade, né? E que dentro desse processo legal, né, a gente teve avanços significativos na premissa do direito, né, da criança para ter acesso regular na escola, para ter acesso escolar de modo regular, né? E aí o artigo 205 da LDB diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, a educação é direito de todos os indivíduos, independentemente de cor, de raça, de classe social. Educação é direito para todos, todas as pessoas, todos os seres humanos, né? E garantido pelo Estado. O Estado tem que promover a educação, que a gente tem um ensino público gratuito. É dever da família matricular seus filhos, né? E é dever da sociedade colaborar para que isso aconteça. Nós somos responsáveis, né, pela colaboração da efetividade da educação. Então já vem logo no artigo 205 da Constituição Federal, né? Diz logo o seguinte: olha, a educação é direito para todos e o Estado e a família e a sociedade tem que visar pelo pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício do trabalho e cidadania. Ok? E lá, logo após no artigo 206, aí vem inciso 1. Os princípios, né? Será ministrado em quais? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Todos nós precisamos de entender que há igualdade e permanência para todos na escola. Isso aqui é base legal. E aí me veio uma certa vez uma demanda de uma criança, no qual, quando eu era coordenadora da creche, né, lá no estado de São Paulo, já trouxe isso para vocês, e tinha uma criança no grupo 5 que ela estava sofrendo com muitos piolhos, né? Já estava um caso crônico mesmo de piolhos, uma infecção crônica, e todo mundo da sala já sabia que aquela aluna era a aluna que estava disseminando os piolhos na turminha, né? E isso chegando até aos pais. E toda vez eu entrava em contato com a mãe, eu mandava recadinho no bilhete, ligava, orientava essa mãe, mas essa mãe falava: Laís, eu não sei mais o que é que eu faço, não sei mais o que é que eu faço, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, essa criança tem um sangue bom, um sangue doce para piolhos. E até que um belo dia os pais fizeram uma reunião, entraram em contato com a escola pedindo para que a gente desse providências, porque isso já estava afetando a saúde dos seus filhos. Tudo bem. No dia seguinte, ao abrir os portões da escola, a criança vem à escola. E a gente sabe aqui na Constituição, artigo 206, inciso 1, que diz o seguinte: igualdade de condições e permanência na escola. E aí, eu posso barrar essa criança na frente da porta da escola e dizer: opa, hoje aqui você não entra porque você está com piolhos? Não posso fazer isso. Jamais deveremos fazer isso. A gente acolhe essa família, acolhe essa criança, entre em contato com os responsáveis, mantenha um diálogo assertivo para a orientação da saúde dessa criança e, de preferência, fazer encaminhamentos para assistência social, para um posto de saúde próximo. No caso lá tinha um posto de saúde próximo, eu, enquanto coordenadora, tinha a alçada de fazer solicitação e carimbar. A criança não pegaria fila, teoricamente, com o encaminhamento de uma creche municipal, para que ela fosse atendida por um pediatra. Mas a gente não pode barrar essa criança na frente dos portões da escola. A gente tem que receber essa criança, acolher, entrar em contato com os responsáveis, pedir para que os responsáveis compareçam, para a gente poder manter um diálogo acolhedor, humanizador, para entender a demanda e ajudá-los, e não rechaçá-los e expulsá-los, jamais, porque é constitucional e isso aqui gera processo, né, para a escola. E a criança foi ao postinho, foi atendida por um médico pediatra. Moral da história: a criança ficou 10 dias sem ir para a escola, em tratamento,
né, da manifestação aí da infecção dos piolhos e retornou à escola, graças a Deus, curada dessa infecção, né? Então, muito atento, tá vendo que a gente tem que estar atrelado com as nossas normatizações? Porque senão a gente acaba dando tiro no nosso próprio pé, né? Isso, eu separei alguns, tá, gente? Porque são vários princípios. Aí eu separei alguns que eu acredito ser mais importantes, mas leiam, tá? Leiam, tá aí no material de vocês, né? O artigo 205 e 206 da Constituição Federal, que fala só específico da educação. A gente não pode deixar de saber que esse material existe, que ele faz parte da nossa atuação profissional, né? Aqui no quarto, diz o seguinte, inciso 4º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ensino público é gratuito, né? O ensino público gratuito, creche para escola, município, né? Educação fundamental e ensino médio, prefeitura ou governo, né? Universidades, União Federal. Então, tem verba, tem condições, é promovido pelo governo o ensino gratuito. Ninguém deverá pagar para acessar uma escola pública de ensino. 7º, garantia de padrão de qualidade, né? A gente está um pouco aí nesse pré-requisito, aí a gente está um pouco complicado, principalmente porque a pandemia veio dando tapa na cara da gente, dizendo que a educação, olha lá, não está sendo essas coisas todas aí, infelizmente, né? Aqui em Salvador, as nossas aulas remotas no ensino público, teoricamente, retornaram dia 15 de março. Mas só tivemos, infelizmente, 15% da aderência dos alunos nas aulas remotas devido ao quê? A falta de internet, a falta de materiais eletrônicos adequados para o acompanhamento. Então, esse padrão de qualidade, como é que a gente faz em momentos emergenciais? Já que na época do presencial a gente já estava passando por situações de dificuldade, né? Então, tudo isso vale para reflexão, né? E nós, professores, a gente vem de uma luta, de uma militância, né? Que eu digo que é freiriana, porque vem muito de Paulo Freire, quando a gente fala em militância. Não que a gente tem poder legal para resolver as coisas, mas que a gente usa da educação como arma premissa para a transformação de ação social. E a gente precisa conhecer isso para o nosso discurso, para o nosso fazer educacional se tornar algo mais consistente e transformador do ambiente que a gente se encontra, né? E aí, a gente tem aqui a nossa Constituição, tá? Que rege, basicamente, a possibilidade de educação para todos, indistintamente de cor, de raça, de classe econômica, enfim. É direito para todos e acesso gratuito. Leiam todos os artigos do 206, 205, 206 e os incisos, tá? Para a gente poder ter mais isso consolidado dentro da gente. Bom, gente, mas é a nossa Constituição, é a nossa lei máxima. Mas se a gente parar para pensar, será que sempre foi assim? Né? Será que sempre teve essa importância, né, no ensino, desde a sua pequenidade até o ensino superior? Será que isso realmente foi importante, né, para o desenvolvimento humano? Não, né? Primeiro, que a humanidade nem sempre viu a criança como um ser frágil, que requer cuidados, que requer desenvolvimentos, que requer uma atenção particular. Nem sempre a humanidade observou da criança como uma criança que precisa de cuidados para o seu desenvolvimento. Pelo contrário, né? Se a gente for parar para viajar no tempo, desde a época lá medieval, a criança era vista como um adulto em miniatura, né? Não se existia o termo infância. Quem dirá encarar esse ser como um ser que aprende, um ser que tem direitos, acesso a uma instituição escolar? Quem dirá, né? Então, a gente vai voltar lá um pouco para a Idade Média, né? Pensar lá na Idade Média, né? Em termos de educação, de infância, de ensino, de aprendizagem. Não se existia isso para o público infantil, né? Mesmo de aquelas crianças ricas, filhas de burgueses, não se existia educação, né? Uma educação formal, e sim uma educação voltada para
apenas as suas regras institucionais de heranças, né? De herança de reino. Mas a criança não se tinha um sentimento de que contemplava a infância, não se existia esse pensamento de ser criança, precisa de educação, precisa de ter um sentimento infantil. Pelo contrário, quando se existia uma guerra na Idade Média, né, quem eram os primeiros indivíduos a enfrentar a linha de frente da guerra eram as crianças, porque se vivia muito pouco, né, na época. A criança, para ela sobreviver e chegar à fase adulta, tinha que passar por muitas intempéries, por muitas mazelas, e se ela conseguisse ficar viva. Aí, se conseguisse, né, porque infelizmente, para se sair da infância, passava por muitos transtornos que infelizmente agravavam mais ainda a sua saúde, agravavam mais ainda a vida infantil, fazendo muitas mortes acontecerem de forma precoce. Então a criança não tinha sentido algum. Quem dirá educar essa criança para fins, né, de contribuição social? Tanto é que, se a gente for observar, a criança na Idade Média, ela sempre foi representada pelas pinturas através do menino Jesus, através de anjos, né? Através de crianças vestidas semi-adultas, nunca assim como uma criança na sua inteireza, na sua pureza, na sua realidade do corpo, da mente, do espírito da criança, né? Se a gente for imaginar que na Idade Média, eu trouxe aqui os exemplos das imagens, a criança era tida nas artes como adultos mesmos em miniaturas, meninas vestidas já de mulheres, homens vestidos mais já de homens, bebês que cuidam de bebês. Então esse sentido da educação para a transformação das crianças, infelizmente isso não acontecia, né? Isso por volta da Idade Média. Então, as crianças ditas não burguesas também tinham esse teor, né, de adultização, só que de uma forma mais precária, de uma forma mais serviçal, né? Se essa criança tivesse uma mãe que trabalhasse de uma forma como serviçal, consequentemente, desde o ventre dessa criança, essa criança já estaria prometida para ser também uma possível servente. E assim, sucessivamente, dentro dessa perspectiva da Idade Média. Passando da Idade Média, indo para a Idade Moderna, já entrando aqui na Revolução Industrial, a ciência, a tecnologia, a medicina já eclodindo na sociedade, já trazendo uma transformação no que diz respeito às civilizações, né, no modo mundial. Mudou-se muita coisa, porque com a chegada da Revolução Industrial, muitas pessoas saíram das suas casas e foram até as indústrias para ter emprego, para trabalhar, né? E muitas vezes a criança também ia até o trabalho, exercer também atividade serviçal de trabalho igual os seus pais, né? Só que no final do século XVIII, já entrando no século XIX, né? Já começou a ter uma certa preocupação da mortalidade infantil e do trabalho escravo infantil nas indústrias. Então, o que foi que se fez a nível mundial? O Estado, né? Os estados, os países retiraram as crianças do mundo do trabalho, do mundo das indústrias, e colocaram só os adultos para que pudesse ter a mão de obra ali para serviço. A gente sabe que não foi bem assim, mas infelizmente muitas crianças no final da década do século XIX ainda se existia muito dentro das indústrias, só que de uma forma menos. E aí começou o sentido de como proteger esse ser. Se é um ser frágil, que não tem condições de trabalho, que não tem força braçal, né, de pegar realmente a força do trabalho, e precisa dar atenção a esse público-alvo. Foi no final do século XIX, devido à mortalidade infantil, devido às preocupações das famílias com quem deixar suas crianças para poder ir ao emprego nas indústrias, que começou a existir a noção dos primeiros cuidados básicos institucionalizados. Aqui no Brasil, a partir da década de 20,
já para a década de 30, né, se houve essa preocupação de com quem deixar os meus filhos para que eu possa ir ao meu trabalho, à indústria, exercer o meu serviço, porque não posso deixar essa criança sozinha. E aí começou a ter um movimento, né, entre mulheres, um movimento entre as igrejas, um movimento entre instituições sociais de acolhimento dessas crianças para que eles não ficassem nas ruas e nem muitas vezes nos orfanatos, porque alguns pais abandonavam, abandonavam entre aspas, né? Deixavam nos orfanatos para poder ir trabalhar e a cada mês ou em mês, de 6 em 6 meses ir lá visitar seu filho e levar os suprimentos para eles. Mas foi a partir de então, a final do século XIX, entrando na década de 20, década de 30, que se começou a vir o sentido da infância como ser que requer cuidados. E aí, algumas mulheres, né, revolucionárias da época, a igreja também entrou muito nesse processo, abriram as suas casas, abriram os galpões das igrejas e começaram a acolher essas crianças numa condição assistencialista, para assistir essa criança no cuidado, né, do banho, da alimentação, né? Mas se naquele momento ali existisse alguma mulher, alguma pessoa que detivesse conhecimentos sobre alfabetização, ali já se passava os primeiros conceitos do letramento e da alfabetização, da escrita, da linguagem oral e escrita. E aí veio as creches, né? Eu trouxe a imagem aqui de uma antiga creche como ela era, não com esse teor que é hoje. Normalmente as crianças moravam na creche, ou se não moravam, passavam o dia na creche para ser assistidas, principalmente no alimentar e no banho, no cuidado do sono, né? Os jardins de infância já era na década de 20, 30, algo específico para uma classe mais dominante, mas separado, menino de menina, e os conteúdos também separados, tá? Menino estudava matemática e engenharia, conteúdos para desenvolvimento da sociedade, e mulheres estudavam coisas de cozinhar, de casar, de bordar, de ser mãe, de uma leitura muito mais do mundo feminino e pouco, né, social, né, pouco voltado para as atividades profissionais e sociais, mais estigma mesmo numa concepção de reprodução do lar, né? E as escolas, na época, era tida como um aparato para órfão. As crianças que não tinham pai e mães moravam nessas escolas, né, que a gente chamava escolas orfanatos, que ali oferecia alguma guarda alguma guarda civil e também ações, as primeiras noções básicas de educação, mas nada formalizado, tá? Nada institucionalizado, apenas ações sociais para o assistir. É por isso que a gente tem dificuldade hoje de fazer educação dentro de creche e pré-escola, porque muitos pais, muitos responsáveis acreditam que na escola a criança tem que ser só assistida na saúde, no cuidado. Também acredito certo, mas um dos pilares é o desenvolvimento pedagógico dessa criança. É preciso desmistificar. É por esse motivo que veio a Constituição Federal. Quem estudou aqui comigo sabe que tem os referenciais curriculares, tem a LDB, né? Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente para poder afirmar aquilo que já está afirmado na lei, para a gente poder desconstruir aquilo que infelizmente a nossa história impregnou como algo só assistido, e não é bem dessa forma. Então assim se deu a origem da nossa educação no nosso país, né? É assim que se deu. Na década de 30 não se existia um governo brasileiro específico para a educação infantil. Se iniciou a partir já no final da década de 30 o pensamento, né, de se ter um local para fazer a educação das crianças. Só que foi na década de 70, com o aumento das fábricas, né, com o aumento da mão de obra das pessoas trabalhando fora de casa, né, as mulheres iniciando os movimentos feministas, indo em busca de mercado de trabalho, indo em busca de empregos, resultou necessariamente, mais uma vez, de ter um lugar para onde deixar os seus filhos, essa classe operária, né, de onde deixar os meus filhos.
E foi a partir de então, né, na década de 70 para 80, que o nosso sistema educacional brasileiro abriu e começou, né, a fundar as possibilidades de educação e também educação especial para as pessoas que são especiais, que diz respeito à educação inclusiva. Foi a partir da década de 80, né, de 70, desculpa, que o nosso estado começou a viabilizar escolas públicas, né, de rede públicas, para que tivessem como acolher essa demanda. Ainda pouco no que diz respeito à creche, mas a pré-escola e o ensino fundamental já estava tendo oferta, sim, do governo. Tanto é que a nossa instituição vem de 1988, né? Bom, para reforçar isso que eu estou falando para vocês, existe uma declaração de 1994, que é a Declaração de Salamanca. Quem não conhece, leiam, por favor, tá? Tá aí no combo aí do mix da nossa atividade. A Declaração de Salamanca é uma declaração realizada pela Unesco, unindo todos os países, tá? Dos países do mundo, com uma concepção para definir políticas de educação igualitárias para todos os países. Então, a criança brasileira, ela tem o mesmo direito de estudo se ela for da criança europeia. A criança europeia tem o mesmo direito de estudos da criança que nasce nos Estados Unidos, porque se unificou a educação como direito para todos. A criança tem direito fundamental à educação. Os sistemas de ensino devem se designar preferencialmente a atender essa demanda, né? Principalmente também aqueles que têm dificuldades de locomoção ou dificuldades de aprendizagem. A gente fala até aqui já da inclusão, né? E investir esforços para a identificação e intervenção das vocações das faculdades humanas dentro dos ambientes escolares. Então, é um documento, né, essa declaração é um documento universal realizado por mais de 16 países do mundo que afirmam que a educação ela tem a mesma legalidade de ser imposta, de ser feita independentemente, né, da região do país que se encontra. É universal, é garantia de nós todos, certo? E vamos continuar aqui no nosso próximo vídeo, o término da nossa aula de hoje, tá bom? Já voltamos!